vocês uma pesquisa que é fruto da dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, no período de 2005 a 2007. Então, o tema é o ensino de educação física 10 anos depois dos parâmetros curriculares nacionais. Modificações no discurso dos professores. Só para situar, né? Então, a minha trajetória intelectual como formação inicial foi educação física, eu passei pela pedagogia, fiz o mestrado e no momento eu ingressei no doutorado. Como atuação profissional, eu atuo tanto na educação básica quanto no ensino superior, na área de educação física, e no momento estou trabalhando com formação de professores na rede municipal de ensino, tanto de São Paulo quanto de Jaguariúna. E assim, né, como que surge esse objeto, né, de pesquisa? Então, como professora da educação básica, eu tenho uma atuação por volta de 20 anos, e é nos anos de 2000 que surgem algumas inquietações relacionadas à prática docente mesmo. E algumas inquietações que a gente percebia no contexto das aulas. Como eu falei, por esse tempo de atuação minha na área de educação física, eu passei atuando por várias perspectivas, por várias abordagens, tanto da psicomotricidade, quanto da desenvolvimentista, enfatizando muito a aprendizagem de esportes. E nesse momento eu percebia que essas aulas e essas concepções de educação física não estavam mais atingindo a contento no meu olhar. Então foi quando eu e um grupo de professores da escola resolvemos buscar outras reflexões para tentar buscar ideias, né, pistas para repensar essa prática pedagógica. Então, foi em 2000, nós tínhamos aí recém-publicados os parâmetros curriculares nacionais, que foram 97 do Fundamental 1, 98 do Fundamental 2 e 99 do ensino médio. Então, um primeiro texto que nós pegamos para nos debruçarmos foram os parâmetros curriculares nacionais. Então, surge aí, né, esse objeto para ser investigado, que eu imaginava, com a leitura desse documento, a gente tinha algumas inovações quanto às orientações didáticas, quanto aos objetivos da educação física na escola, os conteúdos, as formas de avaliação, que de certa forma inovavam do que a gente teve anteriormente pelas indicações dos documentos oficiais. Então, a partir desse contexto, com o objetivo para a pesquisa de tentar compreender, passado esse ano, então eu inicio o mestrado em 2005, passado esse tempo, qual a concepção dos professores de educação física hoje, né, partindo que é um documento oficial, que ainda está em vigor, né, qual a concepção desses professores em relação a esse documento e o que isso se reflete na sua prática pedagógica. Na revisão bibliográfica, então, nós fomos buscar o contexto da elaboração da LDB de 96 e dos PCIs. E aí, né, para mim, foi uma descoberta em relação à LDB, perceber que em 96 ela foi promulgada e entrou em atuação em detrimento de um outro texto de LDB, lançado na Amped de 88, logo na sequência da Constituição, pelo professor Saviani, que foi um texto que inicia a discussão da LDB. E esse texto, tanto em 88 quanto em 89 e 90, tema esse texto dos encontros da Amped para ser repensada essa nova lei. Então essa lei, ela fica alguns anos em discussão, em eventos, em fóruns, para que ela seja repensada e que, na verdade, seja um reflexo de toda essa discussão pedagógica. Ela chega a ser apresentada na Câmara dos Deputados, aprovada em primeira instância, quando o senador Darcy Ribeiro pega esse texto com algumas partes desse texto, acrescenta outras e apresenta no Senado Federal. E é quando
chega momento desse processo histórico que tem 2 textos de LDB tramitando para serem aprovados ou não. Então, esse que foi iniciado pelo professor Saviani foi refutado, e o que foi, então, né, vencido, né, que ficou e aprovado, o texto do professor, do senador Darcy Ribeiro. Em relação aos PCNs, a gente pode, né, nós encontramos que no final de 94 se inicia essa discussão de como pensar parâmetros para textos, documentos que subsidiem a reflexão curricular das escolas, em todo o território nacional. Então foi encomendada à Fundação Carlos Chagas que fizesse uma análise dos currículos dos diversos estados e municípios. E, com o resultado, foi encontrado alguns aspectos em comum dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A partir desse documento é que entra em cena, então, o professor César Coll, que assessorou toda essa documentação, e é destinado à Escola da Vila, junto com essa assessoria, que continuassem toda a elaboração desse documento. Então, que de certo momento a gente pode pensar que refletir uma discussão nacional passa para um grupo específico pensando esses parâmetros curriculares nacionais. Em 96 é publicada uma versão preliminar, enviada a um número de professores para analisarem. Achei na bibliografia por volta de 400 professores para analisar essa proposta, o que no território nacional, né, é inexpressivo. E na sequência, então, é publicado em 97 a versão oficial, que é a que vigora até hoje, 98 e 99. Então, esse foi o contexto de origem desses documentos. Agora, como aparece, então, a educação física nesses 2 documentos? Em relação à LDB, eu até retomo a fala do professor Castellani, que fala que, por fim, pelo menos aos olhos da lei, a educação física se livra do eixo paradigmático da aptidão física. Por quê? Porque vai apresentar no texto que a educação física tem que ser integrada à proposta pedagógica da escola. Então, não é qualquer educação física que vai estar na escola, tem que ser aquela que está atrelada àquela proposta daquele contexto, né? E os PCNs, então, apresentam para a área de educação física novas orientações didáticas, apresentam objetivos, né, diferenciados do que se entendia anteriormente, conteúdos diferentes e formas de avaliação. Um outro ponto que nós retomamos também, que achamos importante, foi a questão da formação dos professores. Né? Como que esses documentos chegaram para esses professores e como esses documentos viram essa formação. Então, na LDB, vai estar apontando que o professor tem que estar em formação contínua, em exercício. Para nós da educação física, quando a LDB colocou a educação física atrelada à proposta pedagógica da escola, de certa forma ela desloca o lugar do professor de educação física na escola. Que a gente podia dizer que ele ficava fora da escola, ficava na quadra, num anexo da escola. E, portanto, subentende-se que ficaria fora da reflexão pedagógica da escola. Então, nesse momento, de um certo executor de tarefas, né, de dar aulas para o fazer, o professor é chamado a fazer parte, a se integrar desse movimento pedagógico da escola. E então, o que os PCNs, essas novas formas, essas novas orientações didáticas, como isso chegaria para os professores?